Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, em segurança aí. É uma palavra que a gente tem usado bastante nos últimos meses, devido à situação que a gente vive, né, de pandemia. Muitas pessoas já voltaram à sua rotina, outras não. E de coração eu espero que todo mundo esteja bem. Antes de começar essa mensagem, nós conversamos, o pessoal da liderança de Jassanã, e como esse período tem se estendido de paralisações e até o posicionamento do concílio é para que a gente realmente mantenha a segurança das pessoas que participam e até o momento, até que haja uma vacina, manter as mensagens online, enfim, por pensar na segurança e diminuir um ponto de risco, até o momento a gente vai continuar com os vídeos e não tem ainda, nesse primeiro momento, uma previsão para os cultos voltarem a ser presencial. Então vamos lá. O que vai mudar aí para nós? A parte de publicar a mensagem, agora a Kaliane criou um canal da igreja, né, metodista, no YouTube. Vocês receberam um link aí, esse link agora é da igreja. O William, junto com a Cris e a Celinha, eles prepararam um louvor, né, e esse louvor agora, a equipe do louvor vai começar. Eu postava alguns links, né, de louvor pra gente, né, louvar a Deus mesmo, né, ter ali um momento de adoração, né, com cânticos e abrindo o coração para Deus. E agora o William, ele vai ali conduzir, editar o vídeo para que o louvor seja feito pela equipe de louvor mesmo da igreja. E nesse primeiro momento é isso. Eu vou até... Me surpreendeu, algumas pessoas começaram a acompanhar quando eu publicava direto num canal que eu tenho do YouTube. E eu vou só postar lá uma mensagem falando que agora tudo vai ser pelo canal da Metodista de Jassanã, Metodista Livre de Jassanã, e quem quiser continuar acompanhando, para se inscrever no canal da igreja, né? Porque aí toda vez que tiver uma mensagem vai receber um aviso. Mas é isso. Vamos lá. Vamos ter um momento de adoração agora. O William preparou aí um louvor junto com a Celinha e com a Cris. E vamos ter esse momento agora, amém? De adoração. E antes de começar, ora para Deus, já vai pedindo para Ele no teu coração, já ir abrindo as portas aí, preparando o caminho para que essa mensagem chegue assim de uma forma edificante para nós. Amém? Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai,
do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vem sobre mim, sempre tão manso. Vem soprar, reviver os ossos secos, os ossos secos. Derrama
lava, limpa meu coração, pra eu livre ser e assim viver, pra eu livre ser e assim viver. Liberta-me, 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 liberta-me. Vem sobre mim, sempre tão manso. Vem soprar, reviver os ossos secos, os ossos secos. Derrama em mim o teu amor, lava, limpa meu coração, pra eu livre ser e assim viver, pra eu livre ser e assim viver. Liberta-me, 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 liberta-me. Vem salvar, libertar, reviver os ossos secos. Vem salvar, reviver, libertar meu coração. Vem salvar, libertar, reviver os ossos secos. Vem salvar, reviver, libertar meu coração. Você já ouviu os louvores? Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse dia maravilhoso, esse dia que o Senhor nos deu mais uma chance, ó Pai, de seguir e acordar e ter a oportunidade mesmo de iniciar, ó Pai, uma nova história, um novo ciclo. A cada manhã o Senhor renova, ó Pai,
as nossas chances, as nossas esperanças, de fazer com que o dia seja melhor do que o dia de ontem, e também para que aquilo que a gente tem pensado ou almejado seja mais um dia para executar isso. Esteja conosco, Pai, durante toda essa mensagem, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, abra a Bíblia no livro de Lucas 15:11. Todos já devem ter ouvido falar da história do filho pródigo, mas essa história ela tem muitos detalhes, não que as outras não tenham, todas têm de Jesus. Ela nunca é só o que sempre tem algo físico e espiritual que Jesus sempre tentou ilustrar e ilustrou muito bem em cada parábola que ele contou. E essa daqui ela fala tanto para aqueles que estão dentro da igreja quanto para aqueles que estão fora. E vamos lá, vamos ler Lucas 15 a partir do 11. E Jesus ele estava desde o começo do 15 falando com o pessoal, porque lá no começo do 15 o pessoal murmurava, né? Os fariseus e os escribas eles ficavam falando, esse Jesus aí, olha lá, ele fica recebendo os pecadores, conversa com eles e não sei o que. E o pessoal estava murmurando ali, né? Aqueles que eram os religiosos da época, que estudavam muito a palavra de Deus, eles estavam ali murmurando porque Jesus recebia todo mundo, Jesus ele ia atrás daqueles que realmente tinham sede e uma vontade de estar do lado de Deus, ou até mesmo se redimir daquelas coisas que dentro, intimamente dela, incomodava. E Jesus ele sempre recebeu a todos, ele não tinha distinção de pessoas, e isso incomodava aqueles que eram religiosos. E vamos lá, e aí Jesus conta algumas parábolas e depois chega nessa do filho pródigo. E no 11 começa assim, e quem continuou falando é Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, um filho chegou para o pai e falou assim, Pai, já me dá a minha parte da minha herança. E o pai foi lá e falou, tá bom. E ele repartiu o que ele tinha, uma fazenda, e deu, o filho dele vendeu, enfim, ele pegou o que tinha e foi embora. No 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nessa minha Bíblia, a linguagem ela tá uma versão mais antiga, mas ele pegou, depois de alguns dias, o filho pegou tudo que tinha, saiu e começou a viver a vida dele fora, distante do pai, né? No 14 está escrito assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ou seja, o filho gastou tudo que o pai tinha dado para ele, todos os recursos, e sobre aquele país que ele vivia veio uma grande fome. Isso no 14, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos aguardar aos porcos. Então ele começou a passar necessidade, e nesse período de necessidade ele foi trabalhar para uma pessoa dessa cidade. E essa cidade mandou ele cuidar dos porcos. E no até o 15, né, que nós lemos. E no 16 está assim, ali desejava ele fartar-se das alforras que
que os porcos comiam, ou seja, ele começou a desejar a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava passando ali. Ele começou a desejar a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então aqui você vê um filho que gastou tudo o que o pai tinha até aqui. Veio uma grande necessidade, né, nas terras. Essa necessidade, como ele já não tinha mais recurso, o obrigou a trabalhar, e ele foi trabalhar num lugar muito ruim, cuidando de porcos, sem comida. Ele começou a desejar a comida dos porcos, e em algum momento ele caiu em si e falou: bom, na casa do meu pai até um servo come muito melhor do que eu, lá tem fartura de pão, e o tratamento com certeza era outro. E ele desejou, ele entendeu que ele pecou contra o pai dele, pecou no sentido de abandonar e sair, pegar tudo que tinha, e provavelmente as experiências que ele viveu. E ele decidiu voltar, mas não como filho, mas como servo, porque ele pegou tudo que era do pai, né? Ele deu aquilo que o pai tinha dado. Ele falou: bom, eu vou trabalhar para o meu pai, que vai ser melhor do que eu trabalhar aqui como servo. No 17, depois vamos continuar do 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Agora vamos continuar do 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Então, o pai estava ali de alguma forma na fazenda e viu o filho dele se aproximando. E esse pai se compadeceu e correu e o beijou. E aí já uma coisa que me chama a atenção: você imagina uma pessoa que está vivendo sem dinheiro, que estava cuidando de porcos, não tinha recurso. Então ele devia estar cheirando muito mal, ele devia estar mal vestido, fedido. E o pai o abraçou. É o que está escrito aqui, né? E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E ele, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então aquele pai, ele não se importou com a sujeira que o filho estava, da forma com que ele estava e o que ele tinha feito. Mas ele o recebeu com amor e com um beijo. E vendo aquela situação no 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu, podem lhe dar um anel no dedo e sandálias nos pés. Então aqui o pai, ele ouviu o que o filho tinha para dizer, mas o pensamento do pai era diferente do filho. O pai ali, a primeira coisa que ele viu e o cuidado que ele teve era a forma com que o filho dele estava. Então ele deu uma roupa nova, uma sandália nos pés, ele deu um anel. Então cada coisa tem um significado. E a gente vai abordar isso já já. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Vamos comer e vamos nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se com aquela situação. O pessoal foi pegar lá um novilho. Então, repara aí que houve uma morte nesse sentido, né? Um novilho foi morto para que houvesse a comemoração. No 25, ora, o filho mais velho estivera no campo. O filho mais velho ele estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então vamos lá. Essa mensagem, ela vai de encontro. Eu vou começar para aqueles que se sentem perdidos, que de alguma forma conheceram a Deus ou estavam na casa de Deus, assim, que eu digo não é só de estar na igreja, mas estar buscando a Deus, estar na presença, e decidiu negar todas essas coisas, falou: não, eu vou viver a minha vida, porque a nossa herança, o que a gente tem hoje de Deus é a salvação. A nossa herança hoje é o que Cristo nos deixou. E essa herança, a gente tem um livre-arbítrio para abrir mão dela, de simplesmente falar que não quer o plano de Deus para a nossa vida e viver os nossos desejos, trazendo isso para o nosso lado agora, né? E foi exatamente o que esse filho fez. Ele pegou e falou: olha, eu quero ir longe, eu quero viver minha vida, eu não quero estar debaixo da unção do meu pai. E ele saiu. E ali ele encontrou as desilusões do mundo, ele não tinha ali, de certa forma, a proteção do pai, porque ele usou do livre-arbítrio dele. Ele falou: bom, eu vou viver a minha vida, e por ali foi. E o que ele encontrou foi um caminho de desilusão. E qual que é o caminho que muitas vezes a gente encontra quando está perdido? A gente não tem um apoio, a gente não tem uma pessoa de confiança, porque e os amigos deles, né? E o amigo dele? Onde estavam todos os amigos dele nesse momento? Ele não teve ninguém ali para ajudá-lo. Tanto é que ele foi comer com os porcos. E muitas vezes na nossa vida a gente vai comer com os porcos. Eu falo isso porque a gente começa a viver situações que não fazem bem para a nossa alma, para o nosso espírito. Tudo aquilo que a gente está se alimentando são comidas que, ao invés de nos dar energia, nos roubam energia. Seja mental, profissional, física, todo o ambiente que a gente está vivendo e a forma com que a gente está vivendo nos joga para baixo. Não tem nada que nos promova para cima, assim, internamente, né? Não estou falando de recursos, porque ali a gente vê na parábola um recurso financeiro.
Mas quem conhece as coisas de Deus sabe que o que ele tem é eterno, não vai ser consumido pela terra. Que foi ali o que Jesus fez. E quando esse filho se dá conta de voltar para a casa do pai dele, como servo, a primeira coisa que o pai mostra para ele é que ele não é servo, é que ele é filho. A primeira coisa que o pai demonstra para ele é amor. Porque mesmo que você esteja longe de Deus, longe das coisas que talvez o Espírito Santo esteja te incomodando para voltar ou fazer de uma forma diferente, mesmo que você se sinta muito ruim, se sinta realmente mal mesmo por dentro, a recepção do Pai é uma recepção de amor. Ele anseia pela tua volta ou para que você esteja do lado dele. E quando ele te recebe, a pessoa às vezes diz, poxa, eu vou lá para... Eu vou ser o menor dos menores, eu vou ali ser um servo. E esquece a identidade de filho. Porque quando o pai recebe ele, o filho pródigo, o que estava perdido, ele faz o quê? Ele não dá uma veste, uma roupa nova? Essa roupa nova é porque Jesus, quando você volta, ele te limpa dos teus pecados. Ele te reveste. Pelo menos isso no meu entendimento, tá? Outras pessoas podem entender de outro jeito. Mas quando você volta para Deus, ele te dá essa roupa nova, ele te dá realmente uma limpeza interior, né? Aquilo que você estava sujo, aquilo que te incomodava, quando você se arrepende, volta para o Pai e se reconcilia com Ele, Ele vai lá e te dá uma roupa nova. Ele calça sandálias nos teus pés para que você possa caminhar novamente. Porque naquela época, imagina você andar descalço em estradas de pedra, tudo, né? A sua limitação, a forma com que você caminha, machuca, dói. E ele coloca sandálias nos teus pés. Para quê? Para que você possa caminhar novamente. Para que você possa andar novamente. E ter ali sim um novo começo. E o anel, que é uma honra, né? Uma pessoa naquela época que tinha um anel era sinal de prestígio, de honra. Ele te honra. Porque você é aceito como filho. E não é uma honra que serve para que as pessoas sejam mais do que outras. A honra de Deus, a parte que Ele te honra, é te transformando em uma pessoa melhor. E reconhecendo que você é filho. E não tem honra melhor do que essa. E aí, esse filho é recebido e há uma morte de um cordeiro ali, para que haja festa. E o que consuma essa festa, o que te leva até dentro da casa do Pai, realmente foi uma morte, que é a morte de Jesus na cruz, porque Ele morreu pelos nossos pecados, para que a gente tivesse uma roupa, para que a gente tivesse o anel, para que a gente tivesse a sandália. Houve um sacrifício, para que o Pai, depois ele entrasse na casa do Pai. Então foi todo um processo que foi feito ali. Esse processo ele realmente aconteceu. E Jesus, toda a história que Jesus contava, ela é profunda. E foi exatamente o que aconteceu. Houve o sacrifício. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que a gente tivesse vestes novas, para que a gente fosse honrado, para que a gente tivesse a esperança de caminhar novamente ao lado de Deus. Só que aquele filho que sempre viveu com o pai, na verdade não vivia tanto assim. Porque repare, quando ele chegou e viu a festa, ele não foi falar direto com o pai, ele foi falar com um servo. E perguntou, o que está acontecendo? E aí o servo falou, teu irmão voltou. E ele ficou bravo, porque, poxa, como assim? Meu pai nunca fez uma festa dessa pra mim, mas chegou o meu irmão que pegou metade do que ele tinha, torrou com meretrizes. Perceba, ali eu percebi que de alguma forma aquele irmão ficou acompanhando a vida do irmão.
Porque ele sabia o que o irmão tinha feito antes mesmo do irmão ter contado. Quem já leu essa história percebeu isso? Aquele irmão sabia o que estava acontecendo. E eu creio que se o irmão estava passando por tudo isso e o outro irmão sabia com o que ele estava gastando, provavelmente ele sabia o caminho que aquele irmão perdido estava percorrendo e não estendeu a mão para ele. Ele poderia ter continuado acompanhando essa história e ter ido levar um socorro. Mas ele não fez, ele ficou ali num posicionamento de até julgamento. Poxa, mas por que ele está fazendo isso? Ele pegou tudo, ele não merece. No fim, o que ele está falando, ele não merece. Eu que estou aqui mereço. E foi aonde o pai falou para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você está aborrecido? Quando ele abriu o coração dele direto para o pai, ele falou: mas tudo que eu tenho é seu. Ou seja, se ele tivesse pedido um novilho para o filho, se ele tivesse pedido se o filho tivesse pedido uma festa para o pai daria. Se ele quisesse pegar e fazer uma festa, ele poderia também. Mas o que a gente encontra aqui? Uma pessoa que vive na casa do pai, mas não tem intimidade com o pai. Não conhece o pai e não sabe a identidade dele com o pai. Então muitas vezes a gente está na igreja e não sabe a nossa própria identidade como filho. E que tudo que pertence ao reino dos céus pertence a nós. E aí a gente fica olhando para as outras pessoas com um julgamento. De que eu mereço mais do que outro. Ou eu estou aqui na casa do meu pai para ser um servo. E não é isso. Nós estamos aqui para ser filhos e filhos amados. Amém? Então, nessa parábola, né, e lendo ela, veja onde você se encaixa, né? Tenta ali, mesmo que de tudo que eu falei, você não tenha encontrado algo que seja similar à tua vida, ore para Deus, busque com Ele, porque se você está vendo essa mensagem, das duas uma, ou você tem um interesse de estar mais próximo de Deus, ou você realmente está muito longe de Deus e isso chegou até o teu celular aí, até não sei aonde você pode estar vendo essa mensagem, mas existe um caminho de volta para o Pai, e existe um caminho aonde Ele vai te receber com amor, e vai te honrar, e vai te dar novas vestes, e vai te chamar de filho ou de filha, e você vai reconhecer e sentir esse amor. E para você que está na casa do Pai, que não sente que é filho, Ele te diz que você é filho amado, e tudo que pertence a Ele pertence a você. E então é o momento de você compartilhar também dos sonhos e planos de Deus. Porque se o seu coração não se alegra quando um irmão perdido volta, ou quando um irmão que nunca teve o contato com Deus e se tornou uma pessoa que começou a crer, começou a buscar de coração a Deus, e o seu coração não se alegra como um coração do Pai se alegra, também existe a necessidade desse alinhamento. Porque assim como há festa no céu para uma pessoa que começa a crer e buscar a Deus e Jesus, assim deve ser aqui na terra também. A gente tem que se alegrar com cada vida que a gente percebe ou está junto, que começou a buscar ou voltou a buscar a Deus. É um momento de se alegrar. Amém? E é isso aí, vamos orar? Tem uma mensagem em Mateus 21, que fala sobre o filho, dois filhos, é bem rápido essa. O pai falou: vai lá na vinha e trabalha. Você vai lá trabalhar na vinha, onde vende vinho, onde cultiva uva. E aí o filho falou: não vou. Aí o pai chegou para o outro filho
e falou: filho, vai lá trabalhar na vinha. Aí o filho falou: tá bom, pai, eu vou. O filho que falou não vou, foi. Deve ter pesado na consciência dele e falou: meu pai pediu, eu vou. E o filho que falou que ia, não foi. Qual desses dois fez a vontade de Deus? O que foi, né? Não o que falou que ia e não foi. Então, chegou o momento de a gente não falar que vai fazer, o que não vai fazer, o que não sei o que. Chegou o momento de a gente fazer. De tomar ação e ir e fazer. E não protelar e não aguardar. Chegou o momento de a gente se posicionar e fazer. Porque mesmo que você tenha dito que não iria fazer, Deus ele vai se agradar daquele que faz. Então chegou o momento de a gente começar a fazer. Amém? Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz. Abençoe essa semana, abençoe a semana de todos esses irmãos. Cuida dos nossos corações. E que de alguma forma, Pai, o teu Espírito fale conosco durante toda essa semana, Senhor. Nós te amamos e te adoramos. E é um prazer, ó Pai, um privilégio estar na tua presença. Obrigado por nos receber com este amor. É no nome poderoso e precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, gente? Uma ótima semana para todos vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.